De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E Margot Robbie e o Cillian Murphy de Barbie e Oppenheimer, né, que causou aquele fenômeno que foi causado pelo público, não é? Barbenheimer, e deram entrevista de frente a frente para o site da Variety. E Margot Robbie não deixou de puxar a cartinha do machismo, não é? Porque ela dá uma declaração e diz que um produtor de Oppenheimer, ela constrange o Cillian falando isso para ele, sem a menor necessidade, dizendo que ela recebeu a ligação de um produtor de Oppenheimer, e cito o nome dele, Chuck Rolven, um dos principais produtores de Oppenheimer, dizendo que ele sugeriu que ela mudasse a data do filme da Barbie. E aí ela diz assim: eu fiquei tipo, não vamos mudar a nossa data. Se você está com medo de nos enfrentar, então você que mude a sua. E aí ela diz que o produtor disse para ela: não, nós não vamos mudar, mas talvez eu acho que seja vantajoso para vocês mudarem. Ela disse: não vamos. Ou seja, colocando o cara como um machista, não é? Como aquele que acha que Barbie não tinha capacidade, sendo que não foi nada disso. É normal que empresas entrem em determinados acordos para trocar a data de grandes produções e ao mesmo tempo. Sabe por quê que a Margot Robbie não quis trocar? Porque ela sabe que o público era diferente, que Barbie atrairia muito mais público feminino e Oppenheimer muito mais público feminino, masculino. Por isso ela não mudou. Porque se fosse um filme que tivesse uma audiência mista, com toda certeza ela pensaria na dica que Chuck Rolven deu. Só que ela não mudou e acabou sendo bom para os dois filmes, porque eles até falam que esse negócio de Barbenheimer não foram as equipes de marketing que criou, e foi a internet mesmo que começou na brincadeira pelos filmes serem completamente diferentes, e ambos fizeram muito sucesso. Barbie conseguiu ainda mais sucesso, óbvio, um nome muito conhecido, cerca de $1,5 bilhão de bilheteria. Oppenheimer, 950 milhões de dólares. Na verdade, todos eles são milionários, todos eles são multimilionários, né? Não adianta Margot Robbie querer agir como se ela não ganhasse mais do que 90% de todos os produtores de Hollywood, ou ganhasse mais do que 99% dos homens do planeta, não é? Porque as pessoas se esquecem que quando Barbie traz aquela narrativa de patriarcado, aquela caricatura dos Kens como se fossem os homens, o mundo dos homens, não é? Esquecem que quem manda no mundo não é homem nem mulher, é quem tem dinheiro. Porque nós vivemos no capitalismo. Margot Robbie, por exemplo, para quem não sabe, é herdeira de um bilionário da Austrália, o pai dela, que é empresário do ramo de cana-de-açúcar na Austrália, um magnata empresário bilionário, mas ela se gaba de ter feito vários trabalhos simples na vida, porque os pais eram separados e tal, mas é herdeira. Nunca realmente precisou se preocupar com dinheiro. E outro detalhe: se não fosse bonita, vocês acham que ela estaria em Hollywood? Vocês acham que ela estaria estrelando Barbie? Com certeza não. Porque, como um crítico falou sobre a Taylor Swift quando fez aquele clipe de The Man, dizendo que se ela fosse homem ela faria mais sucesso, um crítico disse assim, um crítico americano: primeiro, que se você não fosse uma mulher bonita, você jamais faria sucesso no showbiz. E de fato é verdade, não é? Poucas pessoas que não estão dentro de um padrão de beleza fazem sucesso no ramo da música. De que adianta o gênero? Eu, por exemplo, um homem considerado feio para a sociedade, que sucesso eu faria na indústria da música, por exemplo? Nenhum. Taylor Swift faz pela sua beleza. Da mesma forma, Margot Robbie também, porque é óbvio que tem talento. Mas, se não fosse a beleza, conte quantas mulheres consideradas feias, porque existe gente feia e gente bonita, para a sociedade existe. Conta aí quanto que estão fazendo sucesso em Hollywood, estrelando grandes filmes. Não tem praticamente ninguém. Eu estava vendo, por exemplo, esses dias o Teleton. Quem fez uma das doações finais foi o dono da Cacau Show. Estava com a filha dele lá no Teleton, parece uma moça de uns 16, 17 anos. Herdeira de uma pessoa multimilionária, acredito também que bilionário,
O que um gênero de homem vai fazer diferença em relação ao poder que essa garota terá por toda a vida dela? Nenhum. Simplesmente uma mulher que tem dinheiro, como Margot Robbie, tem infinitos empregados homens, porque o capitalismo faz essa máxima de que o poder está com quem tem dinheiro. Não interessa se é homem, não interessa se é mulher. Na verdade, todo esse vitimismo que vem em Hollywood, por exemplo, da parte, por exemplo, de Jennifer Lawrence dizer que ganhou menos que o Leonardo DiCaprio em Não Olhe Pra Cima, porque ela é mulher, ela disse porque eu tenho uma vagina, com essa expressão, desconsiderando quem é Léo DiCaprio, não é? O Jack de Titanic, um cara que tem uma carreira extremamente consagrada, muito mais do que ela, mas não, ele ganhou mais porque ele simplesmente é homem. Essa hipocrisia toda, na verdade, é tudo um malabarismo para manipular a mente do público e ganharem mais dinheiro, não é? Que poder você, mulher, tem em relação a Margot Robbie? Nenhum. Que poder eu, homem, tenho em relação a Margot Robbie? Nenhum. Ela que manda, ela que é a poderosa, ela que é a bilionária e tem quantos empregados ela quiser ter, homens. Gênero não interessa no poder, no capitalismo. E falando do poder que Margot Robbie tem das atrizes de Hollywood, é engraçado porque quando elas falam de igualdade, criticam desigualdade e tal, mas vão para os eventos do Oscar usando vestidos das mais altas marcas de luxo, é Valentino, é Dolce & Gabbana, é Calvin Klein, todas essas grandes marcas, não é, que elas utilizam, Coco, Chanel. Isso daí só mostra que elas são adeptas do luxo, que eu não sou contra de forma nenhuma, mas contra a hipocrisia, né, dessas pessoas. Não adianta, e não dá nem para falar que não adianta essa narrativa, porque existem fãs, principalmente alienados de Margot Robbie, que acham que de fato ela é uma coitadinha, que acham que de fato ela teve, sofreu o machismo desse produtor que achou que Barbie não poderia competir, né? Os fãs acreditam, são pessoas que não têm nenhuma noção da vida, não sabem o quão poderosa é Margot Robbie, que só não cancelou esse filme porque ela, que não é tonta, não é, sabia que eram públicos de um modo geral diferente. Há exceções, não é, de homens que vão ver Barbie primordialmente e o contrário, mas de um modo geral um público meio que seção de meninas, de brinquedos de meninas e seção de brinquedos de meninos na loja. Margot Robbie não é tonta, foi por isso que ela não trocou a data de Barbie. Deixe nos comentários a sua opinião, recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok.